Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Finalmente chegou a vez de falar do rei do nosso sistema solar, o Sol, para fechar o nosso bloco de sistema solar. Vamos estudar a estrutura da nossa estrela, já como uma ponte para a nossa aula de estrelas, como um exemplo de estrela. Lembrando da nossa figura de comparação de tamanho, vocês se recordam, tá? Então aqui está a Terra, aqui está Júpiter, Saturno, e aqui seria o Sol em escala. Essa daqui é a imagem de fã, não existe uma Sailor Sol, mas adorei essa ideia, então resolvi colocar aqui para ser a Sailor Sol. Um pouquinho da ficha técnica do Sol. Ele está a 149 milhões e meio de quilômetros de distância da Terra, o que é o equivalente a uma unidade astronômica, aliás, é a definição de unidade astronômica, né? A distância que o Sol está da Terra, ou, esqueci de colocar os quilômetros aqui, agora que eu reparei. Vocês sabem, né? Isso aqui é 149 milhões de quilômetros. Ou, se você for converter isso para a velocidade da luz, que roda a 300 mil quilômetros por segundo, você vai chegar à conclusão de que a luz do Sol demora 8 minutos e 18 segundos para chegar até aqui a Terra. Lembra, a Lua demora pouquinha coisa mais do que 1 segundo, tá? O Sol demora 8 minutos e 18 segundos, para a gente ter uma noção da distância em que ele está. A massa do Sol, 1,98, vamos arredondar isso aí para 2 vezes 10 a 27 toneladas, o que seria o equivalente a 333 mil terras de massa. Um raio de 696.260 quilômetros, isso dá umas 120, uma conta rápida assim, umas 120 vezes o raio da Terra. Uma densidade de 1,408 gramas por centímetro cúbico. Vocês que foram bons alunos de química na escola, vocês se recordam que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e que a densidade da Terra estaria em torno de 5,5 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, o Sol seguramente não é feito de rocha, tá? É isso que significa essa densidade. É uma densidade muito baixa para ser um corpo rochoso, tá? Então, isso seria uma densidade de um sistema fluido, tá? Um gás, né? Um plasma, um líquido, alguma coisa nesse sentido, mas não é um sólido. É essa a ideia, tá? Com essa densidade. Tá? Aceleração da gravidade, 274 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Que um corpo caindo em queda livre sobre a superfície solar aumenta a sua velocidade de queda em 274 metros por segundo a cada segundo que ele cai. A título de comparação, a Terra é 9,8. Vocês que foram bons alunos de física na escola se recordam disso. A luminosidade do Sol, 3,845 vezes 10 a 26 watts, o que seria o equivalente do consumo de energia de 19 milhões de cidades de São Paulo durante toda a história da Terra por segundo. Tá? É isso que o Sol emite. Então, cara, é um negócio inimaginável. E olha que o Sol nem é uma estrela tão grandiosa assim. Tá? A gente dá uma noção da quantidade de energia que esse bicho emite. Temperatura de superfície, 5.777 Kelvin. A gente vai ver na aula de estrelas que a temperatura de superfície tem estreita relação com a cor da estrela. Então, com esta temperatura, você vai ter a superfície do Sol como um amarelo claro. Tá? De amarelo querendo virar branco já. A rotação. O Sol também executa um movimento de rotação, só que ele tem o que nós chamamos de rotação diferencial. O que significa isso? A superfície dele tem períodos diferentes de rotação. Não é como na Terra, que qualquer ponto da sua superfície vai demorar 24 horas para girar em torno de si próprio, né? No Sol, não. Justamente porque ele não é um sólido, ele é um fluido. Os fluidos da superfície dele vão rodando em velocidades diferentes.
Então, o Sol tem uma velocidade de 25 dias de rotação no Equador e 36 dias nos polos. Tá? A título de comparação com as estrelas, este valor é muito lento. Tá? Típico de uma estrela já bastante madura, tá? Não velha ainda, mas uma estrela já madura. Tá? Tipicamente, estrelas mais jovens, elas tendem a ter rotações mais rápidas. Tá? Isso a gente vai ver, isso é importante para a vida na Terra também. Por quê? Porque a rotação de uma estrela, ela tem estreita relação com o campo magnético dela. Então, se você tem uma estrela que tem uma rotação muito elevada, o campo magnético dela vai ser muito alto também. Isso num planeta com nuvens, como a gente tem na Terra, deixaria o nosso planeta quase sem nuvens e, portanto, muito quente. Tá? Então, a gente teria, né, uma temperatura muito elevada que seria quase que incompatível com a existência de vida no nosso planeta. Tá? E a constante solar, que a gente vai ver um pouco mais no segundo semestre, mas já antecipando, constante solar é a quantidade de energia que chega ao topo da nossa atmosfera. Não é a mesma coisa que o Sol emite, é o quanto chega aqui à Terra. 1,95, que a gente costuma arredondar para 2 calorias por centímetro quadrado por minuto. Ou seja, cada centímetro quadrado da superfície, do topo, melhor dizendo, da nossa atmosfera, recebe a cada minuto 1,95 calorias. Essa é a quantidade de energia que chega aqui na Terra. Ou 1.367 watts por metro quadrado, se você for converter de unidade. Tá? Cuidado, como a gente vai ver ao longo da nossa aula de hoje, que este valor não é constante. Então, cuidado com o nome, que ele pode ser enganoso, né? A gente dizer que constante solar é constante, não. Esse valor é variável. A quantidade de energia que o Sol emite e que, portanto, chega aqui até aqui à Terra é uma quantidade de energia variável. Tá? Do que é feito o Sol e o que isso tem a ver com a sua geração de energia? O Sol e as outras estrelas são feitos do elemento químico mais simples e mais comum que existe no universo, que é o hidrogênio. Vocês que foram bons alunos de química na escola se recordam da estrutura do átomo de hidrogênio, que consiste em um próton e um elétron. Só isso. Um próton, ou seja, uma carga positiva, né, uma massa grande positiva, e no entorno dele uma carguinha pequenininha, uma carga negativa com uma massinha pequenininha. Só. É isso que é o átomo de hidrogênio. E ocorre uma reação química dentro das estrelas chamada de fusão nuclear. Em que consiste a fusão nuclear? É você pegar 2 ou mais átomos menores e juntar para formar um átomo maior. Nessa junção ocorre uma perda de matéria. Aquilo que a gente estuda em química, tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai nas reações. Isso não é verdade. Tá? Nem toda aquela quantidade de matéria que vai entrar vai sair nessa reação. Tá? Durante essa reação ocorrem transformações físicas que são as responsáveis por gerar energia, segundo a lei da relatividade restrita do Einstein, que eu coloquei aqui para vocês. O que diz a lei da relatividade restrita do Einstein? Que é essa equação E igual a mc ao quadrado. E é energia, m é massa e c é a constante, que é a velocidade da luz elevada ao quadrado. Ou seja, vocês que viram a aula de proporções, isso significa que esta é uma relação diretamente proporcional entre a quantidade de matéria, né, e a quantidade de energia, uma relação inversamente proporcional, melhor dizendo, entre a quantidade de matéria e a quantidade de energia, tá? Então, uma quantidade de matéria pode, de acordo com essa equação, matéria e energia, elas têm uma relação de proporcionalidade
Então, aqui está me dizendo, né, quanto de energia eu consigo gerar com quanto de matéria. É a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, um valor literalmente astronômico. Tá? Então, eu vou ter que uma pequena quantidade de matéria que eu destruir vai me gerar uma quantidade colossal de energia. Tá? Então, é isso que acontece na fusão nuclear. Tá? 4 átomos de hidrogênio, o que que são? São 4 prótons e 4 nêutrons. 4 prótons e 4 elétrons, correto? Eles vão se juntar, esses 4 prótons e 4 elétrons, para formar um átomo de hélio. Só que o que é o átomo de hélio? Vocês que foram bons alunos de química, vocês se recordam, o átomo de hélio é composto de 2 prótons, 2 nêutrons e, em volta disso, 2 elétrons. Então, aquilo que entrou não é a mesma coisa que aquilo que saiu. Entraram 4 prótons e 4 elétrons e vai sair 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Ou seja, 2 prótons que entraram aqui vão virar nêutrons. Tá? E dos 4 elétrons que entraram aqui, 2 permanecem e 2 desaparecem. É nessa transformação de próton em nêutron e nesse desaparecimento do elétron que se forma a energia que é liberada, a energia do Sol. Segundo este passo aqui. Então, aqui a gente tem a reação simplificada, né? E aqui a gente teria todo o caminho da reação. Então, entram 4 prótons aqui do hidrogênio. Eles se juntam 2 a 2 para formar o núcleo de deutério. O que é o deutério? É uma partícula subatômica, né? Partícula subatômica que é composta de um próton e um nêutron, que seria um hidrogênio pesado na prática. Né? Então, na hora que junta 2 prótons, para juntar esses 2 prótons, ele vai liberar uma carga positiva, ou seja, um desses prótons vai virar nêutron. Lembra, se é próton é positivo, nêutron é 0. Então, ele libera, um desses prótons libera a sua carga positiva, que é o pósitron, a partícula que carrega a carga positiva dentro do próton, que é o pósitron, que é o que dá o caráter positivo pro próton. Ele vai liberar essa partícula que vai entrar em choque com um dos elétrons que estava aqui, tá? Positivo com negativo se anulam e liberam energia, tá? Mesma coisa aqui embaixo, né? 2 prótons vão se juntar para formar o núcleo de deutério. Então, um desses prótons vai perder a sua carga positiva, vai virar um nêutron. Perdendo a sua carga positiva, que é o próton, vai se juntar com um outro elétron. Chocou positivo com negativo, se anulam, libera energia. Perfeito? Nisso temos 2 outros prótons que estão vagando por ali, pelo caminho, né? E eles vão se juntar. Um próton vai se juntar com este deutério, outro próton vai se juntar com outro deutério, formando 2 núcleos de hélio 3. Por que chama hélio 3? Lembra, vocês que foram bons alunos de química na escola, o que determina o elemento é o seu número de prótons. Então, se tem 2 prótons, a gente chama de hélio. Tá? Só que é um hélio mais leve, porque o hélio tradicional ele tem 2 nêutrons. Esse daqui tá com um nêutron só por enquanto. Tá? Então, juntou aqui, 2 prótons mais um nêutron. Aqui, 2 prótons e um nêutron é o que a gente chama de hélio 3. Tanto em cima quanto embaixo. Perfeito? Esses 2 hélios 3 vão se juntar, formando o hélio 4, liberando de novo esses 2 prótons aqui, que eram catalisadores da equação. E aí, esses prótons estão livres para voltar aqui e participar
de outras reações iguais ali novamente, tá? E aí liberou o hélio 4. Perfeito? Então, nessas etapas é que ocorre a liberação de energia. No momento do choque do pósitron liberado por este próton aqui para virar nêutron, com um elétron, libera energia. E no momento também do choque desse próton catalisador com o deutério, também ocorre liberação de energia na forma de raios gama. Tá? Então, 2 elétrons aqui desaparecem, 2 cargas positivas desaparecem e a gente conserva 2 prótons e 2 nêutrons aqui, né? Esses 4 prótons aqui, né? 2 vão virar nêutrons e 2 vão continuar como prótons. Tá? Então, perdeu uma carga positiva do próton, 2, né? 2 cargas positivas de 2 prótons e perdemos 2 elétrons. Outros 2 vão se conservar para formar o átomo de hélio. Perfeito? Essa aqui é a reação. Então, é isso que acontece no interior do Sol, né? Átomos menores se juntando para formar átomos maiores. Na natureza, essa é a reação de fusão nuclear que tem a melhor relação custo-benefício, vamos dizer assim. Tá? O que seria? Ela precisa de uma temperatura baixa, por baixo, entenda o valor de 8 milhões de graus. Tá? Ela precisa de uma temperatura relativamente baixa para começar a ocorrer e a quantidade de energia liberada é muito alta nessa reação. Tá? Posso fundir átomos mais complexos? Sim, é o que a gente vai ver na próxima aula. Em outros estágios da vida das estrelas, elas vão fundindo átomos maiores, produzindo reações mais complexas. Só que aí o custo-benefício diminui dessa reação. Tá? Eu vou precisar de temperaturas mais elevadas para gerar uma quantidade total de energia que não é tão grande quanto esta reação aqui. Tá? Então, a que mais vale a pena é essa, e felizmente é a que a maior parte das estrelas passa a maior parte da sua vida fazendo. Tá? Então, é matéria que deixa de existir, né? Matéria que se transforma em energia, é isso que acontece no interior do Sol. Tá? Só a título de curiosidade, a cada segundo, o Sol perde de massa, ou seja, ele emagrece 4,7 milhões de toneladas. Aí tu olha isso e fala, meu Deus do céu, né? O Sol vai acabar amanhã. Né? 4,7 milhões de toneladas de matéria por segundo ele perde? Meu bem, isso não é nada. Olha o tamanho desse bicho. 4,7 milhões de toneladas para um bicho desse. Tá? Ainda com o interior ainda muito mais denso. Não é nada, não. Tá há 5 bilhões de anos fazendo isso e estima-se que ainda tenha combustível para durar mais 5 bilhões. É que a gente olha números que são grandes na Terra, né? Mas para astronomia não é nada. Perfeito? Estrutura interna, vamos ver agora a estrutura interna e depois a atmosfera solar. O Sol ele também tem camadas de densidade, como a gente observa na Terra. Então, ele tem um núcleo, que é muito mais denso, que a gente chama de camada radiativa e camada convectiva. Essa é a estrutura interna do Sol. Em termos de atmosfera, a gente tem a fotosfera, a cromosfera e a coroa. Vou mostrar aqui para vocês cada uma dessas camadas. Então, vamos pegar a estrutura interna. O núcleo, a camada radiativa e a camada convectiva. O núcleo corresponde a aproximadamente 3/10, 30%, do raio solar, que é onde acontece o grossão da fusão nuclear. Tá? Ocorre nas outras regiões do Sol a fusão nuclear? Sim, mas a maior parte dela está ocorrendo aqui no núcleo. Tá?
O Sol está com uma temperatura interna atualmente de 15 milhões de graus no núcleo. Para iniciar a fusão do hidrogênio é 8 milhões, tá? Isso vai subindo, essa temperatura do núcleo, à medida que você vai gerando energia ali dentro, né, o Sol vai se aquecendo. Tá? Então, atualmente está com 15 milhões. Tá? E uma densidade de 150 gramas por centímetro cúbico. Aí é muito maior. Deixa eu ver aqui, qual que é a densidade do chumbo? Eu nunca lembro. Vou perguntar aqui para quem sabe. onze 11,34 gramas por centímetro cúbico do chumbo. O núcleo do Sol é 150. Rapaz, é muita massa, né, num volume muito pequeno, tá? Para você ter uma noção, né, do quão adensado é essa matéria. Depois a gente tem a camada radiativa, tá? Que corresponde a 40% do raio solar, em que as partículas de energia, que são os fótons, elas vão saindo de dentro para fora. Ficou ótimo, né, essa construção, saindo de dentro para fora, tá? Num movimento caótico, ou seja, é o centro da cidade, 6 horas da tarde. Cada um indo para um canto, tá? Cada um tá fazendo o seu caminho. Tá lotado. Mas grosso modo, todo mundo tá indo pro T100. Tem essa imagem? Né? Cada um tá indo pro seu canto, mas grosso modo, o grande fluxo é todo mundo indo pro T100. É a mesma coisa que acontece na camada radiativa. Os fótons não sabem para onde eles têm que ir, obviamente, tá? Mas é como se eles fossem sendo empurrados, sabe? O fluxo de energia que vai sendo gerado no interior do Sol é como se ele mesmo fosse empurrando os fótons para frente, tá? É que se você já pegou metrô em São Paulo, 6 horas da tarde, é mais ou menos essa ideia. Você não precisa andar, né? A galera vai te empurrando, tá? Mais ou menos essa metáfora seria bem interessante, tá? Então, ninguém sabe, né? Os fótons não estão sabendo para onde eles vão, mas no geral, uma hora eles vão sair, tá? Depois a gente tem o envelope convectivo ou a camada convectiva, em que ocorrem movimentos de convecção muito semelhantes ao que acontece na atmosfera da Terra e no manto da Terra também. Ou seja, aqui nessa porção mais baixa, mais no contato com a camada radiativa, é mais quente, correto? Porque está mais perto do núcleo. Aqui a energia já está se perdendo, é mais frio, tá? Então a matéria, né? Lembra, o quente sobe e o frio desce. Então a matéria quente do Sol vai subindo, vai chegando aqui, ela se esfria. No que ela se esfria, ela fica mais densa. No que ela fica mais densa, mais pesada, ela desce. Aí aqui ela se aquece de novo. Aqueceu, fica mais leve, sobe. Chegou aqui na superfície, se esfria, fica mais denso, desce. E assim sucessivamente. E aí, cada vez que você vai tendo esse movimento da matéria do Sol, essa energia, uma hora vai escapando para o espaço. Tá? É tão grande a densidade do interior do Sol que uma fusão nuclear que tem acontecido aqui demora algumas dezenas de milhões de anos, né, para sair aqui do núcleo e conseguir chegar até aqui na superfície, tá? Para conseguir atravessar. Você reclama de ter que atravessar todo o terminal ali cheio de gente, né? Imagina aqui como é que é a densidade aqui no interior do Sol. Então a energia que está sendo gerada, está chegando aqui à Terra hoje, tá? Quando começou a ser gerada, não tinha sequer hominídeos ainda na Terra, tá?
para a gente ter uma noção, né, do quão denso é o interior de uma estrela. Depois a gente tem a atmosfera do Sol, que tem a fotosfera, a cromosfera e a coroa aqui. A fotosfera é a camada mais baixa, depois a gente tem a cromosfera, essa camada mais irregular, e a coroa, essa camada mais tênue. Tá? A fotosfera tem uma espessura de aproximadamente 400 quilômetros sobre a superfície do Sol, e é 5.000 vezes mais rarefeita do que a troposfera terrestre. O que é a troposfera terrestre? Essa camada da atmosfera em que nós estamos, tá? Essa camada mais baixa da nossa atmosfera, que é a mais densa, tá? Cara, 5.000 vezes mais rarefeita que a troposfera terrestre, cara. Mano, nem lá em cima da nossa atmosfera é tão pouco denso assim, tá? Ou seja, é uma camada muito ralinha. A fotosfera é uma camada do Sol já muito ralinha de matéria. O que significa? Que uma vez que um fóton tenha conseguido chegar até aqui na fotosfera, ele já não volta mais para o Sol. É baixíssima essa probabilidade. Tá? Então é possível que um fóton que é gerado aqui no núcleo vai andando pela camada radiativa, volta para cá. Então, tô andando aqui, bate aqui e volta. Andando aqui, volta. Tá? Na camada convectiva, a mesma coisa. Tô querendo sair aqui, eu cheguei até algum bobão bateu aqui em mim e volta. Eu tô querendo sair, vem outro otário aqui, vem, bate em mim e volta. Não. Tá? Uma vez que eu finalmente consigo chegar à fotosfera, depois de ter vencido esse bando de louco que tem aqui no meio do caminho, tá? Uma vez que eu cheguei aqui à fotosfera, aí eu não volto mais. Tá? Aí finalmente essa energia consegue escapar para o espaço, justamente porque é uma camada menos densa. Tá? E é uma camada de uma superfície bastante irregular, ela não é lisinha, como a gente vai ver nas imagens daqui a pouco. Tá? A cromosfera é uma camada de aproximadamente 2.000 quilômetros acima da fotosfera, de uma coloração avermelhada, que a gente aqui a olho nu, a gente não vê. Tá? Ela é mais observável nos eclipses totais solares. Tá? E a gente vê também as explosões solares. Ó. Tá? E depois a gente tem a coroa, que é uma camada ainda menos densa, que também é observável durante os eclipses solares, de limite indefinido, ou seja, até onde vai a coroa. Não dá para você dizer. Até aqui encontra-se matéria solar, né, que está vagando pelo espaço. Vai se espalhando. Vai se espalhando como se fosse aquele floquinho de algodão, assim, né? Sabe quando você pega o algodão e você arranca um naco dele? Aí fica aqueles floquinhos, aqueles puxadinhos ali, e você fala, cara, até onde você pode realmente dizer, né, que você está diante, né, de um pedaço de algodão e é só de um fiapinho. Tá? Mesma coisa aqui com a coroa. Não dá pra gente dizer, o Sol vai até aqui. Sempre vai ter um átomo aqui mais pra frente. Tá? Ela é formada por plasma, ela é extremamente aquecida, ou seja, aqui já são átomos degenerados, não são átomos propriamente ditos, né, são partículas subatômicas, e é a coroa que produz o vento solar, que é justamente essas partículas subatômicas que saem vagando aí pelo espaço. Perfeito? Essa aqui seria uma ilustração de como é a superfície solar. É uma panela borbulhante mesmo. Tá? Então, ó, percebe aqui essa irregularidade da superfície. E aqui, esses jatos de matéria aqui subindo. Uma imagem de uma explosão no dia 14 de setembro de 99. Sabe quando você está fazendo um mingau? E dá aquele bruft.
É isso aqui. Tá? Então, observa bem toda essa irregularidade aqui da superfície solar. Esse GIF só dura 2 vezes, então tem que ficar voltando. Mas observa aqui, ó, as datas aqui, ó. Não, só o horário. São 4 horas. São 4 horas de imagem aqui, acelerado. Essa seria uma explosão solar. Tá? É uma panelona fervendo mesmo. E aqui nós, em escala, para essa explosão aqui. Não, para essa daqui. Para essa explosão aqui, nós em escala. Não nessa distância, tá, pessoal? Só a escala de tamanho. Deus me livre de estar numa distância dessa. Todo mundo aqui, ó, você tá brigando no Instagram, aqui, e é isso que está acontecendo à sua volta. Outro exemplo, tá? Uma explosão solar no dia 31 de agosto de 2012, também com a Terra em escala para essa explosão. Tá? Cara, é isso que eu mais gosto da astronomia, cara. Porque o quanto ela mostra que nós somos pequenos. Tá? Tem aquele argumento que diz, não interessa, não quero saber do cosmos, né? O quanto que o cosmos é grandioso, porque os meus problemas, para mim, importam. Mas eu acho que a astronomia, o estudo da astronomia, ele tem um sentido terapêutico até. Né? Da gente aprender a se colocar no nosso lugar, sabe? A gente dá muita importância para muita besteira, sabe? Aí quando você começa a estudar esses mistérios, você começa a se comparar com o que está realmente acontecendo no cosmos, cara, acho interessante, né? A gente ter uma noção da pequenez, né? Da idiotice daquilo pelo qual a gente está brigando. Sabe? Acho muito legal essa pegada. Tá? Por mais que você diga, mas os meus problemas para mim importam. Não sei em que medida eles são tão grandes assim. Tá? Sendo bem sincero. Vamos falar um pouquinho agora sobre o vento solar, essas partículas que são ejetadas aqui do Sol, tá? Essas explosões todas, a coroa solar, está o tempo todo sendo jogado no espaço, e é isso que nós chamamos de vento solar. É literalmente um vento, né? Partículas do que o Sol está jogando no espaço. Ele é composto de prótons, elétrons, majoritariamente, né? E partículas alfa. Professor, o que é partícula alfa? Partícula alfa é o núcleo do átomo de hélio. Tá? Então, aqueles 2 prótons e 2 nêutrons. Mas é um sopão de tudo quanto é tipo de partícula. Essas daqui são as majoritárias. Tá? Prótons, elétrons e partículas alfa. O vento solar tem uma velocidade da ordem de 500 a 750 km por segundo. E ele alcança para além da órbita de Plutão, a matéria solar. Tá? Lembra quando a gente viu sobre as auroras? Que as auroras acontecem na Terra por uma reação das partículas do vento solar com a nossa atmosfera? Tá? Então, tecnicamente, todo planeta com atmosfera, ele poderia ter, o campo magnético, ele pode ter aurora. Né? Que vai ser captada por canalizada, né, pelo campo magnético do planeta, vai reagindo com a sua atmosfera. Tá? Então, pelo menos até Plutão, isso a gente sabe, que essas partículas solares, elas conseguem chegar. Então, a Terra está o tempo todo sendo bombardeada por essas partículas do vento solar. Se a Terra não tivesse
um campo magnético, meu Deus, isso ia fritar todo mundo que tivesse aqui, né? Toda essa quantidade de energia deixaria a nossa atmosfera extremamente energética, extremamente eletricamente carregada, tá? E essa quantidade de partículas, né, de alta energia não permitiria a existência de moléculas complexas em grande quantidade, como existe na Terra, para produzir vida, né? Então, moléculas de proteína, moléculas de DNA, né? Embora existam moléculas de aminoácidos aí pelo espaço, mas não na quantidade que a gente encontraria na Terra, entende? Produzindo organismos tão complexos, sabe? Para você permitir que essa organização toda, né, de um conjunto de moléculas tão complexas a ponto de formar um organismo, cara, você precisaria de uma proteção contra essa chuva de partículas que vem do Sol. Então, a magnetosfera terrestre, ou seja, o nosso campo magnético, protege a gente do vento solar bastante, tá? O vento solar, ele não tem uma emissão constante, ele é variável ao longo da história, como a gente vai ver daqui a pouco, em função do que a gente chama de atividade solar, né? O campo magnético do Sol, ele também é variável. Tá? O vento solar, nós já tínhamos visto, né, que ele provoca as caudas dos cometas, porque o cometa, ele vai descongelando, né? Vai evaporando a matéria volátil dele, conforme ele vai se aquecendo para o Sol, mas em tese ele deveria ser uma bolinha, né, que vai evaporando em todas as regiões dele, e não uma caudinha. Então o que faz a caudinha, né, é o vento solar soprando esse gelo do cometa para trás dele. Tá? A gente tinha visto, né, que a cauda do cometa está sempre contrária ao sentido do Sol, por causa do vento solar que está soprando. As auroras polares aqui na Terra, como a gente já reforçou, que é o resultado da reação do vento solar com a atmosfera terrestre, e produz também a deformação da magnetosfera terrestre. Vocês se lembram daquele slide que mostrava... Deixa eu ver se eu acho ele aqui ainda. Aqui. Aqui. Então, que vocês se recordam, né? Então, é o vento solar que vai deformando a magnetosfera terrestre. Tá? Ai, caramba. Eu fiz aqui.